Vamos ler, deixar aí, temos alguns versículos que eu quero convidar a igreja para que nós leiamos juntos. E agradeço ao Ministério de Louvor, agradeço a você que hoje participou. Hoje foi um dia de bastante atividade, desde as 7 horas da manhã. Estávamos aqui com o Amanhecer com Deus, todo primeiro domingo do mês. Você é convidado a vir tomar café conosco. Primeiro domingo do mês é um café de hotel, né? Aquele café mesmo supimpa, né? Eu falei que eu vou chamar alguns pastores, alguns seminarista para assumir esse momento e vai fazer só café com pão e café com leite, né? Café com manteiga e pão com manteiga e café com leite. Mas e todo mundo, ninguém gostou da ideia não, porque a mesa é farta e é muito bom fazermos esse momento em família espiritual. Mas o gostoso também é quando você pode fazer isso em família mesmo. Família, aquela seu pai, sua mãe, seu irmão. Há quanto tempo você não chama os seus parentes, aqueles que você não vê há muito tempo, aquele cunhado que de vez em quando dá uns problemas, a tia, encher a casa como se faz talvez no Natal ou no Ano Novo, mas durante o ano, coisa boa, ter a família reunida. Às vezes dá uma confusão, mas faz parte, é gostoso, você tem que relevar, porque é família, e na hora do aperto é a família que segura o tranco mesmo. Então eu convido você a valorizar a família. Sansão, ele desejou derrubar do templo de Dagão, ele queria matar aqueles filisteus que estavam ali com ele, e ele pediu para que colocasse ele do lado de 2 colunas. Juízes capítulo 16, verso 29, fala essa história. O alvo de Sansão era destruir o templo, para que ele pudesse matar os filisteus. E a Bíblia disse que na morte dele, ele matou mais filisteu do que em vida. Porque ele derrubou as 2 colunas que sustentavam todo o prédio. Quando eu falo as 7 colunas da família, então eu penso em algo que sustenta a família. Eu enumerei aqui 7, mas você pode também ter na sua cabeça algumas diretrizes de sustento da sua casa. Muitas vezes nós não percebemos que o objetivo de talvez tirar a estabilidade sua não é exatamente você, mas te deixando vulnerável. A sua família é atingida porque você se distrai e você não toma aquele cuidado, não vigia como você estava vigiando, e a família é atingida. E às vezes os ataques chegam, os ataques vêm, e nós precisamos, no momento dos ataques na família, nós precisamos viver o que o salmista disse no Salmo 121. Ele disse que ele, no momento lá da luta, ele olhava para o alto de onde vinha o socorro. Ele não disse que ficou olhando para o problema, ele não disse que ficou olhando para os inimigos, ele disse que olhava para o alto de onde vinha o socorro. Geralmente quando eu falo assim, os ataques da família, você pode dizer assim: pastor, vira essa boca para lá. Eu viro os ataques da família, os ataques, vai ter, família é algo que sofre ataques. E eu acho muito interessante que Mateus capítulo 7, verso
24 e Lucas 6, 46, Jesus, ele havia terminado de fazer a escolha dos seus discípulos e começou a dar alguns ensinamentos para os seus discípulos. Ele falou das bem-aventuranças, no capítulo 7, no capítulo 6, depois no capítulo 7, ele falou sobre o amor ao próximo, mas ele fala, no verso 24 de Mateus 7, ele fala sobre duas casas, uma casa edificada na areia e outra edificada na rocha, e essas casas que haviam sido construídas, uma na areia, outra na rocha, elas tiveram os mesmos materiais. Se uma usou tijolo, a outra usou tijolo. Se usou cimento, a outra usou cimento. Se usou telhado chique, a outra usou telhado chique. Então, os mesmos materiais foram usados. Porém, aconteceu que nos ataques a essas duas casas distintas, que você olhava e achava que era a mesma coisa, uma cai e a outra não. Por quê? Houve um trabalho de cavar, até achar a parte sólida, para ali colocar os fundamentos, para ali colocar os alicerces. Então, qual foi o trabalho que aconteceu? O outro foi mais rápido, ele veio, construiu sem cavar nada, em cima da areia, e levantou a sua casa. E o outro não, o outro teve que cavar. Às vezes nós não entendemos e achamos que o segredo do sucesso da família A ou da família B é porque eles são privilegiados, mas você não entende, você talvez não acompanha as lágrimas, você não acompanha como tem sido feito esse trabalho de cavar, tem alguém sustentando, tem alguém orando, tem alguém pagando preço, tem alguém acordando na madrugada, tem alguém se colocando na brecha e orando pela família. Então o segredo está nesse envolvimento, nesse desgaste, nessa energia que você emprega para cavar, para que a sua casa, a casa do seu filho, a casa da sua família seja colocada em uma parte sólida, em rocha e não em areia. O texto que nós lemos, Salomão fala que a sabedoria ergueu a sua casa e levantou 7 colunas. E eu gostaria de falar sobre essas 7 colunas, os 7 princípios para que uma família vença as tempestades. Eu, particularmente, não gosto muito dessas mensagens de agouro, dizendo a família está sofrendo o maior ataque da humanidade. Bobagem. O ataque tem sido o mesmo, eu não vejo que nós estamos sofrendo, nós somos as maiores vítimas, nós somos a geração vítimas que tem sofrido ataque. Eu creio que durante toda a história a família tem sido atacada. E eu pensei em alguns exemplos. No Jardim do Éden, Satanás atacou a família. Ele atacou a família, conversando com Eva e questionando as orientações de Deus. Então a mesma arma que ele usou com Eva, ele usa hoje, questionar a orientação de Deus, a palavra de Deus. E a serpente nunca falou para Eva, você precisa comer desse fruto, me dá um desconto, você precisa comer dessa maçã vermelhinha. Nunca. Você não acha isso na história da Bíblia, de a serpente pegando, como tem aí nas pinturas, entregando uma maçã para Eva. Não foi. A Bíblia diz
que ela trouxe Eva para o lado dela, quando ela questiona a ordem de Deus e coloca dúvida na mente da Eva. Será? Não, Deus falou, mas não é bem assim não. Caim é outra tragédia na família, matou seu irmão, ciúme, despeito. As filhas de Ló se deitaram com o próprio pai. Já no Novo Testamento você vai encontrar o apóstolo Paulo falando da igreja de Corinto, capítulo 5, verso 1, Paulo bota a mão na cabeça e diz assim: olha, vocês estão ganhando dos ímpios, vocês estão pecando mais do que os gentios, é melhor estar lá fora com os gentios, que eles estão pecando menos do que vocês. Aqui, aí tem tanta imoralidade, tem gente deitando com a mulher do seu pai, tinha bebedeira, tinha tudo, não sei se tinha torcedor do Flamengo, mas o resto tinha. E a Bíblia diz, era muita imoralidade ali. Em resumo, a família sempre esteve sob ataque, e nesse cenário, nós precisamos de colunas. Então bota a mão no seu coração e diga assim: a minha família precisa de coluna. Eis-me aqui. E como eu posso ser uma coluna para a minha família? Em primeiro lugar, eu saí enumerando inteligência. Provérbios capítulo 24, verso 3, se o pastor puder colocar, agradeço. Provérbio 24, capítulo 3, diz assim: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento, ou com, vamos lá, leia comigo, com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Então, o que o provérbio declara? Ele declara que com a sabedoria se edifica, se constrói. Mas como que essa casa, ela se mantém? Com entendimento, com inteligência. E a primeira coluna que eu coloquei, obrigado minha diaconisa, a primeira coluna que eu coloquei é inteligência. Então, o Salomão, ele disse sobre as 7 inteligências. Então, permita-me, eu estou aqui com o microfone na mão, eu começar a trazer as colunas que Deus coloca no meu coração. Com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se estabelece. Se você observar, Provérbio 14, verso 1, declara que a mulher sábia edifica e a tola derruba. Provérbio 14, verso 1. Então a Bíblia se compromete dizendo que a sabedoria, ela constrói. Com sabedoria, a sabedoria promove conquista, se consegue lucro com sabedoria. E é necessário nós termos inteligência para consolidar aquilo que nós construímos. Você já ouviu de algumas pessoas que ganharam, ficaram milionários, porque acertaram a Loterja, ou Loto, ou Loteria Esportiva, eu não sei mais o nome, mas eu lembro, é um tal de Renê. Ele era aleijado, ele andava na cadeira de roda. Esse homem, de uma hora para outra, ele morava ali, depois de Niterói, indo para a região dos lagos. Aonde? Rio Bonito. Esse homem morava em Rio Bonito, e eu passava, via a casa desse homem, casarão, casa linda que esse homem tinha. A primeira coisa que ele fez, mesmo aleijadinho, esse homem ganhou na loteria, ficou rico, mudou de mulher, arrumou uma mulher nova, uma mulher bem mais jovem. Essa mulher mais jovem foi a desgraça desse homem, que se uniu com um amante,
uma maneira de roubar esse homem. Esse homem, ele teve talvez sorte e ganhou lá na loteria, mas não teve inteligência para manter o dinheiro que ganhou. Você ouve pessoas que ganham uma fortuna. Eu tive um cunhado que o pai, ao morrer, deixou casa, deixou carro, deixou isso, deixou aquilo outro. Os irmãos conheceram aqui na igreja, ele vinha me ajudar, pegava as crianças, depois ele ficou dirigindo na empresa que eu trabalhava, e esse homem, ele conseguiu perder tudo. Ele perdeu tudo que o pai havia deixado em menos de 2 anos. E foi muita coisa, muito dinheiro no banco, alguns carros na garagem. Ele perdeu tudo porque não teve inteligência para manter aquilo que havia ganho. Ou seja, então a primeira coluna que eu digo nessa noite para a família é inteligência. Você precisa ter inteligência, valorizar aquilo que tem valor. Você precisa gastar tempo com aquilo que precisa de tempo. Ou seja, você precisa talvez melhorar, enumerar as suas prioridades. Quais são as suas prioridades, ou qual era a sua prioridade? Querendo ou não, você precisa ter prioridade na sua vida, e eu quero dizer para você, a sua família precisa ser a sua prioridade. Não adianta, o filho pode ter feito o que fez, mas quando ele estava lá comendo a bolota dos porcos, ele pensou aonde? Na casa do papai. Na casa do meu pai. Os jornaleiros lá, por que não pensou nos amigos? Porque isso não dava firmeza para ele. Então qual é a sua prioridade? Tenha a sua família, tenha a sua esposa, tenha os seus filhos, tenha o seu tio, tenha a sua mãe, tenha a sua família como prioridade. Às vezes nós achamos que eu preciso colocar Deus, a igreja e depois a família. Não é isso que a Bíblia ensina. Deus ensina que eu preciso colocar Ele em primeiro lugar e antes da igreja colocar a família. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Timóteo 5, verso 8, diz assim: os que não têm cuidado com a sua família, têm negado a fé, é pior do que os descrentes. Os que não têm cuidado com a sua família, têm negado a fé e é pior do que os descrentes. 1 Timóteo 5, verso 8. Então nós precisamos ser inteligentes para elaborarmos prioridades, precisamos ser inteligentes para resolvermos conflitos. Às vezes queremos resolver conflitos e ao invés de jogar água, jogamos gasolina, aí a vaca vai para o brejo. Precisamos de inteligência para valorizar o que tem valor. Precisamos de inteligência para falar, para calar e para ouvir. Tiago 5, verso 1, Tiago 1, verso 5 diz assim: se alguém tem falta de inteligência, vai na fonte. Onde é a fonte da inteligência? Peça a Deus. É isso que Tiago fala, Tiago 1, verso 5. Leia comigo enquanto bebo uma água. Leia enquanto bebo uma água. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e será. A segunda coluna que eu gostaria de falar sobre essa de Provérbio 9, 1, a segunda coluna, eu penso que é colocar Deus em primeiro lugar, é dar prioridade a Deus, é colocar Deus no centro do lar. Olha que o Salmo 128, você sabe de cor, eu gosto muito, é o modelo da família abençoada. Esse salmo é maravilhoso. Você sabe de cor? Você sabe de cor? Pastor Felipe não vai colocar não. Então vamos lá, quem se arrisca?
Então, Felipe, precisamos de você. Olha o silêncio que está aguardando o pastor Felipe. Vamos lá? Toda a igreja. Então, ou seja, ele está dizendo, ele diz assim, ele complementa com o verso 5: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Como? Você vai poder viver em família, esposa na mesa, aquela macarronada. Não tem macarronada no texto, me dá um desconto, mas você coloca aí a macarronada, aquele momento da família gostoso. Porém, para você chegar no Salmo 128, você tem que passar por um salmo antes, que é o Salmo 127. Então diga para mim, para chegar no 128, eu preciso passar no 127. E no 127 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, é inútil trabalhar na construção. Então, o Salmo 128 é assim: como é bom, como é maravilhoso o homem que teme o Senhor, e vai ser a família que teme o Senhor. É um modelo que você deseja para a sua vida. Mas tem o Salmo 127 antes, que diz assim: se não for o Senhor que está na construção da sua casa, se você não permitir que Deus construa a sua casa, o 127 diz que você vai trabalhar em vão. Verso 1 aí: se Então, para eu chegar no 128, eu preciso colocar o Senhor no centro. Eu preciso colocar o Senhor na edificação da minha casa. Eu não posso achar que eu consigo sozinho. Eu preciso do Senhor. Eu tenho que me render e dizer assim: Senhor, me ajuda na construção do meu lar. Eu preciso do Senhor para que Ele venha construir a casa. Hebreus capítulo 3, verso 4 diz assim: quem constrói todas as coisas é Deus. Parece que o versículo, uma palavra antes, ele diz que o homem constrói a casa, mas quem constrói tudo na realidade é Deus. Então coloque Deus no centro da sua família, ore pela sua família, ore com a sua família, louve em família, ore em família. Faça momentos espirituais em família. Se queremos mudar o Brasil, o caminho, o modelo é de baixo para cima, não de cima para baixo. Não adianta criticar Brasília, a ONU, as Nações Unidas. Você não adianta. O modelo tem que ser, a base tem que ser de baixo para cima. Precisamos de lares, de casa estruturadas. Nós, às vezes, não temos a nossa casa estruturada, estamos falando mal do Brasil, estamos falando mal dos governantes, mas a nossa casa mesmo está desgovernada. Então eu preciso ter esse modelo. A minha casa é a base de tudo. Eu preciso, Lília Cristina precisa olhar para o Davi e dizer assim: aqui, eu, Rafael e Davi, nós precisamos construir algo sólido. Você precisa construir algo sólido. Você precisa pegar a mão da sua esposa, do seu marido, e você precisa construir algo sólido. A terceira coluna: obediência. Deuteronômio capítulo 3, adoro esse texto, preguei aqui várias vezes sobre esse texto. Adorar no sentido que eu gosto muito.
esse texto. Deuteronômio 6 começa assim: ouve, ó Israel, capítulo 6, verso 3, ouve, ó Israel. Verso 4, ouve, ó Israel. O que Deus está falando com o povo de Israel? O povo estava na iminência de entrar na terra prometida. O povo estava na iminência de entrar em Canaã. O povo estava na iminência de possuir a terra. Naquele local tinha muita gente que não tinha compromisso com Deus. Então ele falou assim: olha, quando vocês entrarem na terra que eu quero te dar, tem muita gente ali que não tem compromisso comigo. Olha, Israel, não se envolva com eles, não se envolva com os deuses dele. E para que você não seja envolvido, você vai precisar fazer algo. Deuteronômio 6, verso 6, eu sempre cito: essas palavras que hoje te falo estarão no seu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, ensinarás aos teus filhos. Aí vai dizer dela, assentado no caminho, andando, dormindo, deitado, no metrô, no ônibus, na barca, na praia, na Parmê. Ouve, ó Israel. Então fale de maneira, não só da maneira formal. Sente aqui, eu vou ensinar a palavra de Deus para você, meu filho. Nada disso, sem essa voz, nada, na informalidade. Ensine ao teu filho na informalidade, na formalidade. Então ele está dizendo, essas palavras que hoje eu te falo, para que você possa passar para o teu filho, você precisa que ela esteja no teu coração. Irmãos, eu tenho 3 filhos. Você pode enganar, eu posso enganar a irmã, do lado da irmã Lúcia, Zeli, eu posso enganar a irmã Zeli, eu posso enganar a minha sogra, irmã Dalva, eu posso enganar o Heitor, eu posso enganar Osíris, mas eu não consigo enganar meus filhos. Eles estão comigo. Eu não consigo enganar minha esposa. Eu não consigo, porque eles estão comigo, eles me conhecem. Então a Bíblia diz, se você quer inculcar, se você quer passar algo de bom para o seu filho, viva o que você pregue, que ela esteja no teu coração. Assim você vai inculcar na cabeça do teu filho. Ah, pastor, mas eu sempre vivi, e está fora, e está ausente. Calma, calma. Isso é um acidente de percurso, daqui a pouco vai voltar. Entenda. Tiago uma vez falou algo para mim, eu não sei se ele ia para a faculdade, eu não sei o que ele ia fazer, eu não sei se foi ele ou o Jonas também. Ele falou algo para mim, preocupado porque ele ia para alguma coisa, e ele me deixou praticamente sem eira, sem nem beira, e disse assim: pai, o senhor não confia no que o senhor ensinou para a gente, não? Eu preocupado, filho, é isso, aquilo. Ele falou: tu não confia no que você ensinou, não? Em outras palavras, eu estou até preocupado agora, que o senhor ensinou, mas o senhor está... Irmãos, ensine de coração. Vai haver acidente de percurso? Pode acontecer. O filho pródigo, na história de Jesus, aconteceu, mas não voltou? Voltou, raladinho, mas voltou. Esteja pronto, de braços abertos, esperando. E eu gosto muito daquele pai, da história, que o pai não ficou ali na porta dizendo: eu te falei, hein? Olha que eu te disse. Não teve isso. O pai simplesmente abraçou e renovou o pacto, colocando um anel no dedo, renovou a aliança com o filho. Então, essas palavras que eu te falo deverão estar no teu coração. Irmãos, esse texto de Deuteronômio 6, se você depois ler na Bíblia, na linguagem de hoje, é muito gostoso. É um cuidado do Pai Celestial com os filhos que iam entrar na faculdade chamada Canaã, com tantos amiguinhos lá diferentes. Era exatamente isso. E ele disse assim: essas palavras que hoje eu estou te falando, ela precisa ser vivida.
Então, nessa noite, eu quero que você entenda que essa coluna precisa ser vivida, a coluna da obediência. Assim inculcará no coração dos seus filhos. Se desejamos ter casa, verso 11, coloca para mim, por favor, gostei desse, não sei como é que vai estar, Deuteronômio 6:11, na minha Bíblia está casa bem aparelhada, não sei como vai estar aqui na versão ali do pastor Felipe, mas casa bem aparelhada. Então diz assim: você vai estar entrando em casas cheias de todo o bem. Então tinha eletrodoméstico, TV de 4K, tinha tudo ali. Na casa que você entrar, o Senhor estava dizendo, você vai receber casas que vai ter coisas boas, melhores, casas bem aparelhadas para a época. O Senhor quer que vivamos o melhor, mas Ele está dizendo assim, que isso não venha para o teu coração. Você vai comer, você vai se fartar, mas lembre. Então, obediência, meus irmãos, essa coluna é importante. Obediência à palavra, para que não sejamos contaminados. Quarto lugar, a quarta coluna, o temor do Senhor. Aí eu quero que você fale o versículo clássico sobre o temor do Senhor. Vamos lá? Isso, toda a igreja? O temor do Senhor é o princípio, é o início, aquilo que dá origem da sabedoria. Então, a quarta coluna é o temor do Senhor. Provérbio 9, verso 10, diz assim, que o temor do Senhor é algo importante para as nossas vidas. E bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda e guarda os seus caminhos. Provérbio 9, verso 10. Bem-aventurado, é feliz o homem que teme ao Senhor. Então tema ao Senhor, coloque o temor do Senhor como uma das colunas para a edificação da sua casa. Ensine o seu filho a temer ao Senhor. A Dalva hoje deu uma palestra sobre medo. Mas foi qual tema? Alteração de humor. E dentro de um momento ela falou sobre medo. E ela usou o exemplo do Davi. O Davi chega lá em casa, ele sai correndo e vai lá, ele sabe onde é a gaveta que tem os brinquedinhos dele, e às vezes o quarto está escuro, mas isso não impede que ele vá. Ele vai, entra lá, e se você não for atrás, ele fica lá procurando a gaveta, porque está escuro, para pegar o brinquedinho dele, e não tem medo do escuro. Por quê? Aí a Dalva na palestra hoje estava explicando. O escuro é o desconhecido, você não consegue enxergar, você tem medo, mas só que ele já conhece o caminho, ele sabe, com a luz acesa, ele sabe onde é a gaveta, ele sabe, ele conhece, ele memorizou aquele percurso, então ele faz, eu não sei de olho fechado, mas no escuro ele vai lá e não tem medo, porque o medo você não sabe o que te aguarda. E se eu temo o Senhor vai trazer certeza para o meu caminho. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda no seu caminho. Eu conheço o Senhor, então eu não vou ter medo. A quinta coluna, perdão. Jesus fala em Mateus capítulo 18 que o perdão é ilimitado. Os discípulos perguntaram a Jesus, Mateus 18, 21 e 24, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7, como a lei manda? E Jesus diz, 7 não, 70 vezes 7 ao dia. Então Jesus fala que é ilimitado, ele não está dando número. Você não precisa ficar pegando a calculadora para fazer conta quantas vezes você precisa perdoar. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse assim, Mateus capítulo 6, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado.
Então imagina você, olhe para mim, você diz assim, pastor, eu perdoo, mas não quero conversa com ela. Aí a Bíblia diz que o Senhor vai perdoar como eu tenho perdoado. Então o Senhor, tá bom, eu te perdoo, mas não quero conversa contigo. Olha o que eu estou arrumando para a minha vida. Eu perdoo, mas não quero papo com ela, eu quero distância. Aí o Senhor diz, o modelo que eu estou te dando é isso aqui. Você, assim como eu perdoo, Pai nosso que estás no céu, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. E nós temos perdoado de maneira meio barro, meio tijolo. Ou seja, perdão é esquecimento, é virar a página, é prosseguir. Então, esquece isso. Esquece aquilo que entrou na sua casa, entrou na sua família, esquece aquele problema lá do seu tataravô, esquece isso. Aqui na Igreja Batista nós não fazemos regressão. Tem igreja que faz regressão para que você consiga perdoar os seus ancestrais. Isso me parece tribo de índio, né? Vamos lá nos ancestrais. Nada disso, esquece. O Senhor, você perdoa, e o Senhor te perdoa, e vocês caminham junto nessa estrada de felicidade. Esquece isso, perdoa a quem você precisa perdoar, vira a página desse problema. Porque a Bíblia diz, assim como eu perdoo, o Senhor me perdoa. Se eu quero ter uma família solidificada, uma família com base, eu preciso de perdão. Essa coluna é importante na família. Sexto lugar, não desista de ninguém da sua casa. Repita comigo. Não desista de ninguém da sua casa. Pense numa pessoa que talvez ficou aí no passado. O texto que eu trago aqui para dar ênfase é Neemias, pediu o pastor Felipe para colocar, Neemias capítulo 4, verso 14. A Bíblia diz que Neemias estava passando pelo estreito, o povo estava desanimado a reconstruir o muro. Neemias tinha ido para Jerusalém para novamente levantar o muro. Eles ficaram 70 anos ausentes, e agora eles voltam para Jerusalém. Quando Nabucodonosor leva esse povo para a Babilônia, os muros haviam sido quebrados, 70 anos tudo abandonado, os portões, tudo largado, e Neemias está agora voltando com uma leva de crente, de pessoas, e ele tem que levar essas pessoas a reconstruir o muro. Havia pessoas do próprio grupo que conspirava contra Neemias, Sambalate, Tobias, Gesem. Esses homens, eles mandavam carta para o rei dizendo que Neemias estava reconstruindo, e esses homens ficaram com tanta raiva que tentaram, e Neemias não deu ouvidos a eles e prosseguiu com uma obra que eles pensaram o seguinte: vamos destruir. Eles constroem, nós destruímos. Eles constroem, nós destruímos. Qual foi a ideia de Neemias? Neemias capítulo 4, verso 14. Coloca para mim, vamos lá, toda a igreja. E olhei e levantei e disse aos nobres, Neemias estava dizendo assim: olha, essa luta é pela sua família, lute pela sua família, lute pela sua família, lute pela sua família. É isso que Neemias está falando. Lute pelos vossos irmãos, lute pelos vossos filhos, lute pela vossa mulher, lute pela vossa casa, pela sua família, lute por essa gente. Não, você não está fazendo, não é para o pastor, você não está fazendo para o rei, você não está fazendo para o Neemias, você está fazendo é para a sua casa. Irmãos, quando eu tenho essa ideia, quando eu sei que o Senhor está nisso, então que coisa boa é poder construir, é poder participar aqui
almoço missionário, é participar do culto, é ficar até tarde trabalhando na igreja, porque eu sei que não estou fazendo para homem, eu estou fazendo para Deus. Estou fazendo para Deus. O casal não está aqui, eu posso falar, irmãos, eu tenho convivido, tenho visto o casal Silvano e Márcia. Que casal trabalhador, irmãos. Esse casal, além do salão, eles têm o hotel, aquilo demanda tempo, aquilo gasta, eles têm que ir para... Às vezes eu vejo a Márcia, a gente tem um pequeno grupo, e ela, tadinha, ela está cochilando, ela está dormindo. Que casal trabalhador. Trabalha mesmo, com alegria. Hoje ele passou ontem o dia cuidando lá do salão, trabalhando no salão, depois mexendo em algumas coisas do ar-condicionado lá do salão, e estava hoje aqui na Beleza Missionária, trabalhando, dando o seu trabalho para a obra missionária. Eu vendo isso, irmãos, eu posso fazer menção a isso, que alegria eles nos receberam. A igreja, 1º de maio, a igreja foi lá para o Renovo, lá para o hotel. Que alegria desse casal, da família, em nos receber lá nesse local, querendo proporcionar o melhor para a igreja. Não desista de ninguém da sua casa, lute pela sua família. É isso que Neemias está falando. Lute pelo seu pai, lute pela sua mãe, lute por aquele que está vivendo nas drogas. Lute. Se você conhece alguém que você acha, não, já era, não dá mais, não faça isso, não desista, porque Deus não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Por último, dê glória a Deus. Vocês estão doidos que eu acabe, né? Por último, eu quero que você fale comigo. Josué capítulo 24, verso 15. Fique de pé para fingir que está acabando. Vamos de pé, toda a igreja. Josué 24, verso 15. Eu quero que eu quero que você agora faça uma declaração profética nesse momento. E já chamou o ministério de louvor aqui, por favor. Eu quero que você faça essa declaração profética. Essa palavra vai deixar de ser de Josué. Essa palavra vai deixar de ser do meu irmão atrás da Dalva. Não entendi nada. Francisco, obrigado. Francisco Salles, isso. Então essa palavra não vai ser mais do Josué, vai ser do Francisco Salles, do Marco Longo. Essa palavra vai ser sua, Hernani. Essa palavra vai ser nossa. Essa palavra vai ser do Rodrigo. Isso aí, Rodrigo. Essa palavra vai ser nossa. E o Josué disse assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, problema de vocês. Na versão lá, pastor Eliezer, me dá um desconto. Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses que serviram os vossos pais, que estão além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Uma coisa eu sei, disse Josué, eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repita. Se o Brasil está assim ou está assado, problema. Se o pastor está com as manias, problema dele. Se o irmão está desse jeito, se está acontecendo isso, eu sei de uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, mas que egoísmo. Irmão, se eu não tiver a base, como é que eu vou cuidar da sociedade? Eu preciso ter minha família na base. Eu preciso pagar o preço. Eu preciso. Nessa noite, eu quero que nós possamos adorar a Deus. Chamar a Dalva para cá. Vem cá, Dalvinha. Nós queremos louvar ao Senhor. Eu quero convidar você a glorificar ao Senhor.
nós vamos repetir o novo de Deus. Então, vamos adorar o Senhor. Família pode sonhar. Repita comigo: família pode sonhar. Então vamos sonhar com os nossos filhos, vamos sonhar com os nossos netos, vamos sonhar com o melhor. Deus abençoe o Rodrigo, Deus abençoe a Ângela, Deus abençoe vocês. Qual a igreja, Ângela? De São João. Deus abençoe. Um prazer muito grande tê-los aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos adorar o Senhor nesse momento, vamos glorificar isso, e que você possa viver essas 7 bases, as 7 colunas de Provérbio 9, verso 1. Marque na sua Bíblia as 7 colunas de Provérbio 9, verso 1 para a família.